Fala galera, Mr. Slayer. Eu demorei um pouquinho, mas tá aqui. Então, é, isso aqui é a continuação. Olha só, gente. Meu sobrinho. É aqui, ó. E aí, Brian Gameplay, ó. Oi? Oi, gente, eu tô aqui no canal. Oi? É? É, belezinha. Tá acompanhando a história com nós? Vai? Ah, mas a história é pesada demais, não pode ver essas coisas aqui não. Então, leva ele. Então, como eu estava dizendo, esse é o segundo episódio da série Contos Sombrios, onde eu conto a história do meu livro Contos Sombrios. Esse é o episódio 2. Então, se você. Eu recomendo que você assista o primeiro episódio, para não ficar perdido na história. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. No dia seguinte, ele decide caçar o assassino. Mark estava estava procurando pistas quando viu uma mulher amarrada numa forca. Tipo, ele estava andando, procurando as pistas do assassino do martelo. Aí ele encontra uma mulher. E essa mulher, ela estava morta, forcada numa forca. Uma forca, sabe aquele negócio lá de corda? Então, ela estava numa forca, amarrada numa árvore. Aí, tipo, o Mike automaticamente já se apavorou por isso, pensando que podia ser um outro assassino, sei lá, provavelmente outro assassino. Então ele deixou aquele momento o assassino do martelo um pouco de lado e focou nesse novo caso, sobre essa mulher na porta, quem devia ter feito isso. Aí então, quando ele foi investigar isso, descobriu que aquela mulher, ela sofria de depressão. Ela sofria uma forte doença de depressão. Aí, para ela resolver isso, ela tinha um médico, um terapeuta, e ajudava ela, tudo para. Aí o Mark fez pensar, pera, se ela sofria de depressão e ela tinha ajuda, por que ela se matou do mesmo jeito? Aí então ele decidiu investigar esse médico aí, esse terapeuta aí, que ajudava. O nome desse doutor era Doutor Miguel. Aí, tipo, ele parece ser um cara comum, um terapeuta comum. Mas na verdade, ele era um grande psicopata, pois ele na verdade, ele manipulava as suas vítimas, as suas pacientes, fazendo elas se sentirem mais mal do que bem. Aí fazendo elas se matarem com a força. Aí isso era pesado. E desde o passado, desde quando ele era criança, ele gostava de enforcar os seus animais, os animais que estavam em sua volta. Focando nos animais, tudo pá. Porque pra ele era divertido. Aí ele, quando ele cresceu, decidiu fazer isso com pessoas. Psicopata. Aí o Mark também criou fitas. E essas fitas eram como se fossem crutéis desse cara. Onde ele desabafava nas fitas como ele manipulava as pacientes dele para se matarem, cometerem suicídio. Aí então, o Mark já tinha tudo para incriminar o cara. Aí o Dr. Mendegon, ele chega em casa. Aí então o Mark, ele coloca uma máscara, roupas pretas do Hugo. Aí tipo, ele já avança no cara. Aí ele pega um negocinho na cozinha, tipo, sei lá, uma frigideira, bate várias vezes na cabeça do cara pra ele desmaiar. Aí ele chama a polícia, aí as polícias vê tudo, as provas, as pistas, tudo, pá, e o cara vai preso. Aí mais um caso que o Mark desvendou. De volta na escola, o Mark percebeu que o Billy, o outro seu amigo, ele tava meio estressado. Tipo, que parecia que alguma coisa tinha irritado ele. Tipo, o Mark não costumava ver ele assim, né? Porque é um cara bem simpático, então ele não parecia ficar irritado. Então o Mark, obviamente, pergunta o que aconteceu e o Billy fala que não era nada, que era só um estresse de qualquer pessoa.
Aí então o Mark ignorou e decidiu focar no que ele precisava, que era o assassino do martelo. Então ele decide procurar esse assassino na noite. Em noite, pois era o melhor lugar para procurar um assassino. Ninguém ia procurar de noite e apenas se duas pessoas estariam lá. O Mark e um psicopata, um possível psicopata, que seria o assassino do martelo. Então era um lugar ideal para vasculhar. Então ele procura o assassino com o martelo horas e horas quando ele está andando pela... De repente, ele encontra um homem todo encapuçado, não mostrando o seu rosto. Então o Mark vê que o Mark não teve dúvidas que esse era o assassino do martelo. Então o Mark ele vê que aquela casa que o assassino encapuzado estava, na cima do martelo estava, era a casa do Billy. Aí ele fica desesperado, pois pensa, caralho, ele vai matar o Billy, eu não posso deixar. Então ele corre até querer entrar na casa, quando ele vê o Billy, só o Billy, guardando alguma coisa. E ele tava com as mesmas roupas que o encapuzado tava. Aí tudo se revelou. Billy Williams, seu melhor amigo, era o assassino do martelo. O Mark sai da casa sem ser visto, totalmente surpreso, incrédulo, sem acreditar, pois o melhor amigo dele, o cara que ele mais confiava e que ele mais precisava naquele momento, naquela situação dele, ele tinha perdido a mãe dele. E o cara que ele precisava era o cara, o assassino que estava matando um monte de inocente. E que o Mark estava procurando, pensando que isso ia curar a dor dele. Aí o Mark, ele já não sabia o que fazer. Então ele primeiro pensou e decidiu, por quê? Por que que levou o Billy a fazer isso? Então no dia seguinte, ele mata a aula e vai até a casa do Billy. Aí chegando lá, ele encontra um diário. E nesse diário, o Billy desabafa o que aconteceu, pois sua mãe tinha abandonado ele. E seu pai, o pai dele era um escroto mesmo. Aí o Billy, cansado daquilo, ele pegou um martelo, foi até o pai dele e bateu na cabeça do seu pai várias e várias vezes com o martelo, até ele morrer. Mas, tipo, isso não fez o Billy se sentir mal. Ele ficou feliz com aquilo. Ele ficou pensando, eu fiz uma pessoa ruim pagar pelos seus erros. Então, como ele gostou daquilo, ele meio que criou um código moral dele, aonde ele mata, na visão dele, gente que merece, na visão dele, entendeu? Tipo, gente hipócrita, gente mentirosa, gente que ruim, entendeu? Na visão dele, pessoas que merecem morrer. Então, o Mark sabia. O amigo dele era um psicopata. Ele descobriu a próxima vítima que o Billy queria matar. Então, ele estava decidido. Ele ia para o Billy. Então, ele segue ele até um lugar onde a vítima estava. Na hora que o Billy vai matar a vítima com um martelo, o Mark já segura ele e já dá um golpe de jiu-jitsu lá. Aí os dois já entram numa luta lá, numa batalha. Onde o Mark consegue fazer ele largar a arma soltar o martelo do Billy e os dois saem na mão. O Mark ele é mais ágil, mais combatente, pois ele sabe jiu-jitsu. Mas o Billy, ele é mais alto e mais forte do que o Mark fisicamente. Aí os filhos são tão grandes que eles acabam caindo do telhado. E vão cair em uma casa lá. Os caras estavam fodidos com as costas tudo pá. Aí o Billy fala um monte de merda, falando que ele devia saber que o Mark ia trair ele, pois ele viu o Mark como um irmão pra ele. Ele devia saber que uma pessoa.
que o Mark era uma pessoa ruim que merecia morrer. Aí o Mark fala que confiava no Billy, que o Billy era tudo que o Mark queria ser. Um cara simpático, que não era quieto, tudo lá. O Billy era um cara simpático, se abria com todo mundo antes daquela merda toda acontecer. E já o Mark, ele era caladão, tinha nota 5, entendeu? E a única pessoa que realmente via ele quem era de verdade, era a mãe dele. Aí Mark queria ser tudo que o Billy queria ser, era antes. Um cara simpático e tudo, mas não conseguiu. Aí quando o Billy vai esfaquear o Mark com um negócio de telhado, uma policial Natalie, uma policial aparece e atira no Billy. Aí o Billy morre. Depois disso tudo acontecer, a vítima foi salvar tudo, pá. A polícia também conversa com o Mark falando porque ele estava ali. O Mark, ele fala que o Billy, como era o primeiro amigo, ele chamou ele pra ir fazer parte daquilo tudo. Só que o Mark, como é um cara bem bom de pele, decidiu não fazer aquilo. Aí o Billy ficou todo puto e foi atrás dele. Essa história que o Mark inventou. Aí a polícia acreditou em tudo. Aí o Mark se sentiu mais culpado ainda, pois, além de não salvar sua mãe, ele não salvou seu melhor amigo. Dias depois do acontecimento, o Mark, ele segue a rotina dele de novo, ele volta para casa. Aí, quando ele volta e entra no quarto, ele escuta uma voz. Então, esse foi o vídeo, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se vocês querem mais, deixa o like e compartilha com alguém se você quiser. Então, tchau, até a próxima.